Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. O Flamengo saiu da Vila Belmiro derrotado para o Santos por 1-0 e é aquilo. Quando se trata de Flamengo e não há o resultado positivo, sem dúvida nenhuma haverão mais questionamentos, haverão, você precisará dar mais justificativa. Então é aquilo. O Boto, o Felipe Luiz, o departamento de futebol do Flamengo, ele precisa, sem dúvida nenhuma ali a trabalhar, pois a pressão, ela aumenta por 90 minutos de um jogo e tem que se tratar no próximo, e aí senão a bola de neve aumenta, aquilo que a gente já sabe do Flamengo. E quando vem uma partida como essa, onde não há o resultado e ainda há um rendimento abaixo, individualmente os jogadores fazem uma partida abaixo, coletivamente também, há uma autoria, Então, quem é que organizou, quem é que contratou, quem é que escalou, tal. O jogador às vezes até fica um pouco mais amenizado, Tá um pouquinho mais fácil. Mas enfim, as contratações, as exigências por contratações, uma semana de atraso já tem um peso, 10 dias, enfim, pela derrota. Na minha opinião até, o Flamengo tem essas necessidades dessas contratações, essa obrigatoriedade para essas contratações, e elas precisam vir para suprir alguns lugares que o lado esquerdo, por exemplo, parece solucionável, um exemplo. Agora, mesmo se não tivesse contratação, mesmo se não tivesse janela, mesmo se o Flamengo não tivesse um tostão para contratar, na minha opinião, por todo esse elenco que o Flamengo tem e, consequentemente, pela despesa que o Flamengo tem, na minha opinião, o Flamengo tem que jogar. Precisa das contratações, tal, mas precisa, Mas tem que jogar. Agora, o que acontece é que, num jogo, por exemplo, como esse, de ontem, onde é necessário mudança, algumas delas, como, por exemplo, De La Cruz e o Everton Cebolinha, cara, nada produziram. Aí você pega esses caras, inclui esses caras na folha do Flamengo, cara, é um custo, então assim, tá tendo alto investimento e não, sim, tem de haver esse retorno. A partida de ontem dele, deu um exemplo desses que foram, preferidos aí para se colocar antes, tal, muito, mas muito abaixo, incapazes de mudar qualquer coisa. Eu vou passar aqui para vocês uma resposta do Felipe. Eu até posso... eu vou primeiro colocar a resposta dele, pois eu não concordo aqui com algumas coisas, e além disso eu chamo a atenção aqui a uma situação tática do time também. Chega junto aqui com a gente, deixa o seu like, obrigado aí pela sua companhia, deixa a sua curtida, o amigo que não está inscrito, aperta aí o inscrever-se, pois diariamente a gente tem esse compromisso de trazer para vocês aqui as informações, notícias, análise, opinião. Vamos só conferir aqui então primeiro a fala do Felipe, e aí eu falo após aqui o treinador do Flamengo. Acabamos dominando e defendendo com a bola, Tendo a posse, tendo o domínio, e eu concordo contigo onde você fala que no terço final, na área do Santos, eu acho que é onde faltou um pouco mais de agressividade para a gente finalizar as jogadas, um pouco mais de coragem para arriscar mais cruzamentos, para chutar de fora da área, ou até mesmo 1 contra 1, num time que estava tão bem defensivamente, um time que está muito bem trabalhado pelo Kleber. E então eu tentei em algum momento do primeiro tempo já trocar o Luiz e o Bruno, fazer essa mudança, porque o Luiz pelo menos ele ia conseguir cruzar com a perna esquerda. Tentei isso, mas mesmo assim o Santos estava bloqueando bastante nossos movimentos e nossos cruzamentos e as nossas entradas na área, e acabamos que criamos esse volume, mas não conseguimos converter isso em ocasiões, em chances de gol. Não, eu não concordo. Se eu tivesse só vendo a coletiva e não tivesse visto o jogo, eu imaginaria que o Flamengo estava dominando o jogo, tinha muito volume, mas parecia que ia faltar ali um cruzamento, 1 contra 1 como ele fala, ou uma finalização. Não. Aí dá a impressão de que o Flamengo não. Eu acho que falta finalização, mas também falta a última bola, pois também faltou mais referências ofensivas, tá? Eu acho que, por exemplo, falta o Flamengo finalizar, sem dúvida, mas falta o Flamengo também criar mais para essas finalizações, tá? Algumas oportunidades de finalizações, muitas dessas seriam prensadas, porque faltava clarear mais, eu acho que teve uma ausência grande de jogo pelos lados, e até chama a minha atenção e eu trago aqui para vocês. Por exemplo, essa aqui é a marcação, do Santos. Para vocês terem ideia, eu coloco essas linhas, Então, assim, é o Santos tentando povoar mais o jogo do Flamengo por dentro, onde, teoricamente, tendo ali um Jorginho, tendo ali o Arrascaeta, jogadores que são bem articulados nessa troca de passes.
com isso o Santos dava os dois lados. Então a gente vê aqui, por exemplo, ó, o Santos tentando afunilar o seu jogo, espremer o jogo do Flamengo. Aqui fica melhor ainda pra gente ver, né? Os jogadores do Santos tentando ali marcar o centro do campo e não se alargando, né? Tentando pressionar bastante. Com isso, o Flamengo tinha que ter mais jogo pelos lados, né? E havia ali um problema. O lado esquerdo, o lateral era o Varela, né? Pois o Vinha ainda não tem a condição, segundo, né, o departamento ali de futebol do Flamengo, de começar, tal, tá longe aí do seu ritmo ideal. Então era o Varela, que naturalmente é um destro e, cara, tão pouco ia te dar essa ofensividade. O ponta pelo lado começa o Bruno Henrique, que é um jogador também de diagonal, que não estava levando tanto assim pro fundo. E pelo lado direito, na minha opinião, como eu falei na live, eu acho que há uma observação a ser feita pela saída da característica do Gerson e a entrada no jogador. Começou o Luiz Araújo, do segundo tempo foi o Gonçalo Plata, que não é um jogador de cadência para o Wesley fazer a ultrapassagem. Esses jogadores também, por terem a perna invertida, então eles afunilavam. Então com isso, na minha opinião, tivemos ali uma ausência, né, de jogadas de fundo. Não teve jogada de fundo. Pela característica dos jogadores, por estar improvisado ali no lado esquerdo, e a característica deles, dos pontas e tudo, o Flamengo tudo centralizava. E quando centralizava, caía dentro ali dessa marcação do Santos. Era tudo muito diagonal, era muita diagonal e pouco jogo de ultrapassagem. Então por isso que eu digo, mais do que finalização, faltou até mais jogada, muito mais, né? Mais jogada, mais, que eu digo, mais versatilidade ofensiva do Flamengo, que ficou apenas no roteiro. Para você ter uma ideia, por exemplo, disso que eu estou falando, sobre o posicionamento, quando eu pego o posicionamento do Luiz Araújo, que era o ponta pelo lado direito, a gente vê que não há a jogada de fundo, né? O Flamengo não fez jogada de linha de fundo, e quando eu pego a jogada do Bruno Henrique pelo lado esquerdo, mesmo seu mapa de calor, a ausência dessa movimentação, né, na linha de fundo. Então, o jogo do Flamengo ficou encurtado. Para você ter mais ou menos uma ideia, é como se o comprimento do jogo do Flamengo, né, o retângulo, virasse um pentágono. Perfeito? Porque não explorava as pontas, ele sempre afunilava. Então isso, na minha opinião, deu ao Flamengo uma previsibilidade até. E o Santos, que estava querendo que o Flamengo, né, povoava o meio campo por dentro, ele tirava ainda mais o jogo do Flamengo. E aí tem um Arrascaeta, na minha opinião, muito mais como um segundo atacante do que um meia para armar para o ataque. Então, na minha opinião, além de ter faltado a finalização, que eu acho que foi uma consequência, ter faltado 1 contra 1, perfeito, os cruzamentos, eu acho que faltou explorar mais os espaços pelos lados, onde até mesmo o Santos dava ali ao Flamengo. O que, na minha opinião, também se tem no pré, em relação ao Neymar, eu acho que houve ali muito zelo, e eu não digo em pancada, eu digo em dar satisfação ao Neymar o tempo inteiro. Jogadas que passavam pelo atleta, não, Neymar aqui, ó, bateu aqui, foi falta, mas muita conversa, era nítido que o Neymar estava fazendo isso para pressionar a arbitragem, para mostrar insatisfação, e os jogadores do Flamengo meio que, o Neymar ali, houve um certo exagero, até pela condição, status de jogadores do Flamengo, como Jorginho, Danilo, jogadores ali, companheiros ou rivais dele ali de seleção, não importa, mas que ficaram com uma complacência, vamos dizer assim, dentro de campo, por deixar ele apitar e não se impor. Eu acho que faltou ali alguns jogadores do Flamengo se impor. E aí aquilo, falando em impor, vamos falar em expor. A partir do momento que não vem o resultado, vem uma maior exposição. E aí aquilo, o Felipe, a partir do momento que ele, em aspas, expõe o Pedro, ele se expõe, e o treinador é a questão do resultado. Se não vem o resultado, as suas escolhas acabam a ser escolhas questionáveis, vai precisar, né? Precisa, obviamente, já mandar logo o próximo jogo e vencer. É isso, a rotina é essa. É uma rotina, obviamente, exaustiva, mas é essa. E a do Flamengo, hoje, potencialmente, com mídias sociais, redes sociais, ela exponencia isso. Fica uma coisa meio confusa. E o Boto, porque eu preciso trazer um vídeo para vocês. Pois o Boto, existe uma pressão de fora para dentro, e existe uma pressão que o próprio Boto cria para algumas situações de dentro para fora. Confusões, um disse-me-disse esquisito, mas eu acho que isso merece um vídeo especial e eu vou falar só sobre isso no próximo, tá bom? Então, o nosso compromisso, chega junto com a gente, deixa seu like, deixa sua curtida, fica de olho aqui no canal, vê as notificações se estão ativadas para que você não perca nenhum vídeo. Tamo junto, um grande abraço, valeu!